Agora, Plínio, olha só, ontem você mesmo fez, vamos já falar sobre o Hugo Mota, né? Todo mundo quer falar sobre o Mota aqui, Plínio, não tem jeito, então vamos para esse assunto. Vou até pular algumas notícias que a gente tinha ali no nosso giro, mas eu queria começar para você comentar com isso aqui, Plínio. Você que fez essa matéria ontem, inclusive, que foi a participação do presidente Lula no 2 de julho da Bahia, né? Para uma multidão, o Lula resolveu erguer essa placa aí de taxação dos super ricos, né? Claro, o recado é direto para o Hugo Mota, né, Plínio? Ele faz esse gesto em meio ao embate com o presidente da Câmara, após a derrubada do decreto do IOF, né, em meio a essas articulações para desconfigurar aquele projeto da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, porque o Mota, com a Faria Lima, a extrema-direita, querem poupar os ricaços, não querem tirar dos ricaços para compensar essa isenção de até 5 mil, e o Lula resolveu ir para cima, né, Plínio? Ele defende a taxação dos super ricos, não é de hoje, né? Ele fala isso já desde o início do mandato, mas ao puxar uma placa dessa no meio da multidão nessa semana, ele marca uma posição muito clara, né, Plínio? E antes disso, antes desse ato aí em Salvador, o presidente Lula deu entrevista para a TV Bahia, e ele falou justamente disso, ele falou com todas as letras nessa entrevista que o Mota descumpriu o acordo, né? Não à toa que o Mota vem sendo chamado de traidor, né? Que ele vem sendo alvo nas redes sociais, e fala, ele usa até a expressão cada macaco no seu galho, né? Fazendo referência aí à intromissão do legislativo, né? Numa atribuição do executivo ao derrubar o decreto. Vamos acompanhar a fala do presidente Lula na TV Bahia, que é sobre esse assunto, e depois eu já passo a bola para o Plínio comentar. Vamos acompanhar. E nós não estamos propondo o aumento de imposto, não. Nós estamos fazendo um ajuste tributário nesse país para que os mais ricos paguem um pouco, para que a gente não precise cortar dinheiro da educação ou da saúde. É isso que nós estamos fazendo. O dado concreto é que os interesses de poucos prevaleceram dentro da Câmara e do Senado, o que eu acho um absurdo. O presidente da República reconhece o papel que o Congresso tem, ele tem os seus direitos e eu tenho os meus direitos. Então, você sabe qual foi a proposta que eu fiz? É que a gente poderia cortar 10% linear de todos os benefícios fiscais que nós damos no Brasil. Você sabe quanto que tem de isenção e desoneração nesse país? Você sabe quanto que se deixa de pagar imposto nesse país? 860 bilhões de reais. Ora, se você tirar 10% linear, o cara que tem vai ficar com 90%. Ele vai continuar rico, vai continuar tendo benefício. E você não precisaria cortar dinheiro da educação ou da saúde. Ou seja, eles querem que eu corte benefício? Eles querem que eu não dê aumento do salário mínimo? Eles querem que eu corte o quê? Nós temos que cortar em quem tem gordura, para que a gente possa atender as pessoas mais necessitadas. Foi isso que nós fizemos. Tá aí, esse vídeo foi postado pela deputada Gleisi, pela ministra Gleisi Hoffmann, né, repercutindo justamente todas essas reações a esse clima entre Congresso e governo. O que te parece, Plínio? Olha, Ivan, é interessante, né, gente? TV Bahia é afiliada da TV Globo lá em Salvador. Mas, coincidentemente, esse trecho que a gente colocou aqui, que é um trecho que foi divulgado nas redes sociais pela Gleisi e também pelo governo, não apareceu na reportagem do Jornal Nacional ontem, viu, Melo? Eu acabei de subir uma reportagem para a gente ver. Olha, cada dia, gente, fica mais nítido o conchavo dos ricaços que tem aí a sua vertente política, com o Centrão, Hugo Mota à frente hoje, já teve Arthur Lira, já teve Eduardo Cunha, né? Hoje quem está à frente é o Hugo Mota, né? Quem está, a aliança tem a Faria Lima, o lobby da Faria Lima, que o João Dória tem aparecido bastante, hoje vai surgir um outro personagem nos jantares, né, da vida, nos jantares onde são resolvidas a vida política de milhões de brasileiros. E tem esse papel a mídia liberal, que ontem, eu vou até pedir licença para o Melo para invadir um pouco o Fórum Mídias aqui, o Jornal Nacional fez uma das edições mais canalhas dos últimos tempos. Eu lembro, inclusive, o professor Zerbeck Jr., que escreveu o livro, né, O Jornalismo Canalha,
E ontem me lembrou muito ao assistir o Jornal Nacional, né? O Hugo Mota, gente, eu acabei de subir uma matéria lá na revista Fórum.com.br, vocês podem ver detalhes disso. Mas o Hugo Mota, que fugiu, ontem o Henrique Rodrigues está lá em Lisboa, cobrindo, ele fugiu, marcou uma coletiva e fugiu. Inclusive, assim, tem assessor dele bravinho, do Mota bravinho. Tá todo mundo bravinho com a Fórum, viu, gente? É Ciro Nogueira, é Hugo Mota, eu não sei por que eles estão nervosinhos com a Fórum, mas estão bravinhos com a Fórum, tá? O assessor foi procurar, o Henrique falou que ele não fugiu, fugiu sim, tá? Tinha 50 jornalistas esperando, ele fugiu, e daí o que aconteceu? Aparece uma entrevista do Hugo Mota no Jornal Nacional, gente, aparece do nada. E é uma entrevista que ele deu para quem? Para o Grupo Esfera, só que a entrevista, viu, Ana, vai ao ar amanhã. Só que ele antecipou, tá aí, ó. Ele antecipou o Grupo Esfera, lembrando que é o grupo de lobby empresarial do João Camargo, essa figura que está aí entre o Mota e o Derrite. Depois eu vou explicar o que o Derrite está fazendo aí também. Né? O Grupo Esfera foi criado pelo João Camargo para juntar os bolsonaristas para dar apoio ao governo Bolsonaro. O Mota deu uma entrevista para o EsferaCast, que é o videocast do Grupo Esfera, e vazou um trechinho bem pequenininho para o Jornal Nacional, depois que ele fugiu da entrevista. O Convescote está feito. Gente, a reportagem do Jornal Nacional é uma das coisas mais abjetas que existe. Olha, no jornalismo, não que eles não tenham conseguido, eles sempre conseguem se superar, né, Melo? Mas abre com a Renata Vasconcelos falando assim, ó, abre aspas, Renata Vasconcelos. Depois vocês vão conferir, podem conferir até no site do Jornal Nacional, lá, ou melhor, na matéria da Fórum aqui. O presidente da Câmara, Hugo Mota, defendeu nesta quarta-feira que é preciso haver uma convivência harmônica entre os poderes da República que garanta uma relação de independência entre o legislativo e o executivo. Olha a carinha que o Mota aparece ali, gente. Mansinho, tranquilo, pregando a convivência harmônica. E daí segue em relação ao Lula essa reportagem do Jornal Nacional dizendo assim, ó, o presidente Lula também se manifestou. Ele afirmou que o recurso no STF para tentar manter o aumento do IR é um direito do governo. E daí eles fazem um recorte de uma fala do Lula, na entrevista essa que a gente passou, que não é esse recorte, lá na TV Bahia, e depois eles colocam o Haddad, né? E daí eles falam, né, que foi o aumento do IOF. Não é um aumento, gente. É uma mudança na alíquota que tem o executivo tem prerrogativa. Porque na época do Bolsonaro, esse imposto era de 6,38%. O governo queria sair de 1,1% para 3,5%. Imposto sobre operações financeiras de cartão de crédito internacional. Quem gasta cartão de crédito internacional? Esse pessoal que está no Fórum lá de Lisboa, né? E daí depois eles pegam, olha o recorte da fala do Mota. Eu não vou passar aqui, não pode, mas vocês podem ver lá na matéria, né? Que ele diz aqui, olha que belezinha, olha como colocou a pelezinha de cordeiro de novo. Abre aspas. Nós temos procurado, com essa independência, poder manter uma convivência harmônica. Porque quem ganha com isso é o país. Ter harmonia não obriga que um poder concorde com tudo que o outro faça. A divergência, a discussão, a discordância. E isso é natural da democracia. Não é uma belezinha o jeito que ele se comportou no Jornal Nacional, gente? Só que vocês, eu fico indignado, viu, gente? Quem é o país que o Mota representa? Posso tirar essa tela um minutinho aí, Ivan? Não sei quem colocou aí, se foi o Ivan ou a Ana. Eu vou colocar isso aqui, ó. Ah, gente, esse aqui é o país que o Mota defende. Tá aí ele no jantar
na mansão do Flávio Rocha, da Riachuelo, que faz todo ano uma recepção na mansão que ele tem em Lisboa, viu, gente? Junto com o João Camargo, que é esse que está no meio aí, as autoridades que vão no Fórum de Lisboa, mais conhecido como Gilmar Palusa, no Convescote, que é feito toda vez por João Camargo, do Grupo Esfera. Isso depois dele aparecer do lado do João Dória. Vocês lembram do João Dória, a fotinha dele essa semana? O João Dória falando que o Hugo Motta é o herói do Brasil. Agora, o João Camargo, eu vou até passar aqui para ver mais gente que tem. Esse aqui é o nosso estimado Guilherme Derrite, que está construindo uma mansão de 3 milhões em Porto Feliz, sendo que ele tinha, até há pouco tempo atrás, aí, quando ele se candidatou a deputado, 890 mil, né? Está usando amiguinhos, aí, inclusive, pelo que diz o Metrópolis, para ajudar nessa construção de uma mansão que tem, inclusive, viu, gente, piscina semiolímpica coberta e aquecida, viu? Mansão do Derrite, tá? Que era policial e ficou rico depois de entrar para a política pela ultradireita, viu? Vamos ver quem mais estava lá no Convescote do João Camargo. Olha aqui, esses aqui, ó, o Flávio Rocha, esse de branco aqui do lado, ó. É o dono da Riachuelo, que participou aí ativamente do governo Bolsonaro. Está aqui eles, ó, com as esposas deles, na mansão para recepcionar, né, as autoridades. Voltando aqui um pouquinho, ó, tem também aqui, esses aqui eu não conheço, deve ser algum representante, né? Mas daí tem aqui, ó, depois vocês podem ver lá na revistaforum.com.br. Olha que beleza quem estava lá. Ó, Caiado e Lira. Caiado e Lira, gente. Ó, incrivelmente, viu? Eu não vi Marina Silva, eu não vi Lula, eu não vi Jorge Messias, eu não vi Fernando Haddad, né? Que hoje são as autoridades do país, são o governo do país. Não tem, gente. É só o mesmo... olha lá que beleza. Olha lá, o Gilmar Mendes, né? Do Gilmar Palusa. Aqui de novo, ó, o Luiz Roberto Barroso, que está lá também, né? Aliás, assim, o STF em peso está lá. Aqui também, ó, esse aqui é o Bruno Dantas, né? Junto com o Hugo Motta e o João Camargo, o Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União, tá? Então, são nesses jantares, gente, que é tramado toda a estratégia do golpe dos ricaços. E daí a Globo vai lá, pode até colocar aquela tela de novo da reportagem, viu, Ana? Porque tá subindo lá. Aí, ó. A Globo vai lá, recebe um recorte de uma entrevista que o Motta deu para esses ricaços e coloca ele como esse cordeirinho no JN. Tá? Então, a gente vai... Quando devia colocar ele fugindo da imprensa em Lisboa, né? Essa que era a notícia. Isso não aparece. Aliás, a plaquinha que a gente colocou do Lula aqui, taxação para os super ricos, né? O Jornal Nacional deu a entrevista do Lula na TV Bahia, deu uma grande reportagem sobre o 2 de julho, lá. Só que, coincidentemente, gente, eles acharam que não era. Viu, Melo? Não era pauta colocar o Lula levantando a plaquinha da taxação dos super ricos, né? No meio daquela multidão, daquele mar de gente, né? Então, é isso, gente. Está muito claro, está nítido. Quem joga do lado dos ricaços e quem joga do lado da maioria absoluta dos brasileiros, né? Brasileiros aí. Por isso que está bombando isso aqui, ó. Esse tipo de coisa aqui. Cortar dos ricos ou dos aposentados? Aposentados. Cortar dos ricos ou perder as eleições? Perder como, se eu nunca corto dos ricos? Por isso que está viralizando isso aí, gente. Olha só, até a Folha de São Paulo ontem deu isso aqui, ó. Hashtags anticongresso e Hugo Motta ultrapassam 3,8 milhões de menções no X. Hashtags Congresso da Mamata, agora é a vez do povo. Hugo Motta traidor encabeçam a lista dos assuntos mais comentados no X, antigo Twitter, na tarde desta quarta-feira, somando juntas mais de 3,8 milhões de menções, segundo dados da plataforma Trends 24. Isso aí o Jornal Nacional não falou, né?
Não fala, viu, gente? A Dádiva Marques aqui está falando também que colocaram uma fala do Gilmar Mendes, pregando. Gente, é tudo montado. E eu acho que assim, a gente está tendo a oportunidade, mais uma vez eu vou falar isso, e eu acho que é uma oportunidade gigante que a gente tem de mostrar quem está do lado de quem. É só isso. Sabe? Não precisa. Esses memes, viu? Aliás, Ivan, você conseguir achar aí, tá lá no Marcelo Freixo, no Instagram do Marcelo Freixo, que depois do Hugo. Sim. Hugo sem. Como é que ele chama? Hugo não se importa, Hugo, nem se importa. Hugo nem se importa. Hugo nem se importa. O pessoal está usando dos dois jeitos, né? Hugo nem. Agora tem um vídeo, ó, muito bom, gente, que o Marcelo Freixo soltou ontem, do influencer Nicolau, viu? O influencer Nicolau também tá nessa. Então, acho que esses vídeos conseguiram furar a bolha. Acho não, conseguiram. Ontem o Edgar mostrou isso, né? Aí, ó. Esse discurso que, gente, mais uma vez, é o discurso que a gente tem que colocar, tem que levar adiante. Quem representa quem? Quem defende os interesses de quem? E o bolsonarismo, alô Derrite, levou uma horda desses influencers, desses falastrões para a política, que coincidentemente agora começaram a construir mansões, né? Quando era da polícia, viu, Melo? Morava em casa normal. Agora que virou secretário de Segurança Pública, né? Vai construir mansão com piscina aquecida, semiolímpica, coberta. Da onde vem esse dinheiro? Da onde vem essa representatividade? Então, tá dado, gente, tá dado. E a gente, como comunicador progressista, que não tem rabo preso com banco, com sistema financeiro, a gente fala disso há muito tempo. Mas agora as pessoas estão começando a notar justamente através disso aí, que são os memes e que falam a verdade. São memes que não são fake news. São memes que falam realmente a verdade. Né? E, Plínio, olha só, você citou sobre a edição do Jornal Nacional, né? E que não exibiu esta foto aqui, né? Gente, imaginem vocês, um feriado na Bahia, né? Que está prestes, inclusive, a se tornar um feriado nacional, porque o Lula encaminhou o projeto para transformar o 2 de julho no dia da consolidação da independência do Brasil, né? Mas o presidente da República participa de um evento histórico, de uma data patriótica, com uma multidão na Bahia e ergue uma placa escrito taxação dos super ricos. E isso não sai no principal telejornal do país, né? No telejornal de maior audiência do país. Isso, como você disse, né, como o Arbex dizia, é o famoso jornalismo canalha. É canalha. Para a pessoa que não pôde ver essa foto na internet, isso não existiu. Não existiu o presidente da República, num evento de multidão, erguer uma placa escrito taxação dos super ricos. Em qualquer país do mundo, se o Friedrich Merz, aqui na Alemanha, ergue uma placa escrito taxar os super ricos, isso roda a Europa inteira. Se o Javier Milei ergue uma placa falando sobre qualquer coisa na Argentina, se ele levanta uma motosserra, é notícia em qualquer lugar do mundo. Né? Mas no principal telejornal do país não aconteceu nada. O Lula foi para a Bahia, comemorou o 2 de julho, cumprimentou o Jerônimo Rodrigues e foi embora para casa. É impressionante. Mas, enfim, eu subi aqui... Mas isso daí, Ivan, alô, isso daí, Ivan, é aquela famosa frase do Roberto Marinho. Muitas vezes mais importante do que o que a Globo publica é aquilo que ela não publica. É isso. Aliás, tem uma coisa que não publicaram também, e ninguém está falando nada, viu, gente? Fora o café, você dá antes. Vem para cá que vocês vão saber das coisas antes. Que é a próxima cartada do Hugo Mota. Além da questão do PL da anistia, ontem o Sóstenes foi procurar a Globo, o Sóstenes Cavalcante, que é o braço político do Silas Malafaia, líder do PL na Câmara, foi procurar a Globo, os colunistas da Globo, para falar que o Mota já se comprometeu a colocar a anistia em pauta. Outra coisa que eles não falam, né? Eu vou trocar aqui, pode tirar essa foto aí? É uma matéria que eu dei ontem, que foi justamente o mote do discurso
discurso do Mota na abertura do Fórum de Lisboa. Então tá aqui, ó. Opa, acho que tem que tirar. Aí, deixa eu colocar aqui. Ó. Tirei a outra. Aí. É isso aqui. Ontem, o Mota falou lá no Fórum de Lisboa, gente, que que o Brasil precisa da reforma administrativa, né? Ele falou aqui, ó, não nessa discussão, ele anunciou, né, que vai entrar e vai avançar a reforma administrativa, e ele diz aqui, ó, nessa discussão não queremos perseguir o servidor da ativa. O nosso foco é que a modernização venha trazer para os atuais e para os futuros servidores novos parâmetros para acompanhar a eficiência da função de cada um. Então, ele falou aí que a população, abre aspas ainda, precisa de serviços essenciais. Temos essa carência do nosso país em áreas de saúde, educação e segurança pública. Isso ele falou sobre a reforma administrativa. A reforma administrativa, gente, é a PEC 32/2020, do Paulo Guedes, que promove um desmonte na estrutura do Estado. Acaba, por exemplo, com a responsabilidade do governo em fornecimento de serviços essenciais. Saúde, educação, pode ser privatizado, pode ser vendido. Toda a estrutura do funcionalismo público perde, né, a estabilidade. E como é que vai ficar diante de achaques, por exemplo, quando a Receita Federal investiga o esquema das rachadinhas do Bolsonaro, né? Esses servidores. Então, gente, é o novo golpe aí. E como é que as coisas vão se alinhando, né? Dia 14 de julho agora, o Pedro Paulo, que é um deputado do PSD, que é o coordenador do Grupo Especial da Reforma Administrativa, vai entregar na mão do Mota um relatório. Ele não tem nada ainda, mas daí ele foi procurado por um veículo da Faria Lima, né, para comentar essa fala do Mota ontem, lá no fórum. Ele diz aqui, ó, quer ver? Eu vou pegar certinho. Não dá para estabelecer uma meta como reduzir 2 pontos percentuais do PIB na despesa primária com a reforma administrativa. Mas se o presidente Hugo Mota disser não estamos conseguindo resolver a questão da despesa, coloca aí 4, 5 medidas, eu tenho de cor e salteado, a gente coloca. Ou seja, eles vão usar a reforma administrativa para começar a cortar o recurso de educação e saúde para privatizar isso, gente. É o golpe dos ricaços, é a PEC do Paulo Guedes, que ninguém está falando. A Globo não vai falar disso, né, Beto? A Folha não vai falar disso. Aliás, na segunda-feira, dia 1º, quem esteve numa audiência pública sobre essa PEC foi a professora Cláudia Souza Passador, que é coordenadora do Centro de Estudo de Gestão e Políticas Públicas da USP, que deu uma aula. Ela falou de todos os mitos em cima da PEC, né? O primeiro é que combate privilégios a partir da reforma administrativa. Só que esses privilégios vai cair sobre quem? Sobre a base dos servidores. Não vão cortar o número de deputados que eles querem aumentar na Câmara. Não vai cortar a cota parlamentar. Não vai cortar auxílio paletó do judiciário, né? O segundo mito que ela fala é sobre essa modernização do setor público, né? Ela fala aqui, ó, a flexibilização do contrato, quer dizer, é permitir que o Estado contrate pessoas para trabalhar, que não passem em concurso público, né? Isso aí, ela falou que foi uma tragédia na educação, o que aconteceu em São Paulo, por exemplo. E, enfim, ela lista 5 grandes mitos disso, e o último mito que ela fala é que a reforma administrativa vai combater a corrupção. Na verdade, abre aspas para a professora Cláudia, muitas vezes fragilizar as carreiras, os contratos, é aumentar os riscos de pressões políticas. Quantos servidores, por exemplo, da Receita Federal, sem bons salários, sem boas carreiras, teriam coragem
para enfrentar o que nas últimas décadas vem enfrentando. Vocês realmente acham que o trabalhador que não tem carreira, que é precarizado, não vai ceder às pressões políticas que são históricos do processo de administração pública brasileira? Então a gente precisa pensar que Brasil é esse. São esses mitos que a gente precisa combater. São os mitos do neoliberalismo que a Globo defende, junto com a Faria Lima, junto com o golpe dos ricaços levado a cabo pelo Mota, viu, gente?